7 de setembro e cá estamos nós, né? Hoje de manhã, cumprindo as minhas rotinas, faço meu mate e tal, sento aqui para fazer meu ritual de reflexões e começar a caminhada, né? Tipo, aí eu resolvi assim, ó, Brasil, eu preciso dar um presente para o Brasil, né? Mas como é que eu presenteio o Brasil? Eu vou presentear a mim mesmo, né? Aí peguei minha caixinha de aquarela, fumando meu cigarrinho, tomando meu mate, vendo coisa, e resolvi, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, resolvi fazer flores para o Brasil, né? Aqui é a minha esculhambação, né? Começo o dia mandando flores para o Brasil, aquarelando, aquarela do Brasil. Sabe vocês, José Hernández, jornalista, político cubano, e já aviso aí aos incultos e também aos que não têm obrigação de saber, José Hernández é final do século XIX, né? Não estou falando de um comunista, né? Porque a gente fala assim, Cuba, médico cubano, comunista, BBB, comunista. Não, é que nem os caras falaram nesses tempos, né, da fantástico, né, Wagner, o grande Wagner, né, Richard Wagner, maravilhoso, com aqueles metais pesados, aquelas coisas todas, né, nazista, por causa de uma propaganda. Me lembro que o idiota ministro do Bolsonaro fez, e atrás, assim, são as valquírias de Wagner, nazista. O Wagner morreu antes do Hitler nascer. Então a gente tem que ter cuidado com certas coisas, né? Certos... É punk, né? E tudo que nós temos tido ultimamente é falta de cuidado, né? A ignorância. Porque a ignorância é uma coisa, né? Outra coisa é que ninguém é obrigado a saber de certas coisas. Ninguém tem foco de interesse nesse troço. Agora, quando inventaram essa porcariazinha que tá aqui na minha mão, o tal de Google, e aquela frasezinha, dá um Google, não custa nada, né? Às vezes, quando tu vai falar sobre certas coisas, pelo menos se informa, né? Minimamente sobre o que se está falando. Não? Então, Wagner não era nazista. Ah, mas Wagner era antissemita. Era antissemita. Como existe muito antissemita por aí hoje. Coisas assim que, por exemplo, quando a gente deplora, né, o que está acontecendo em Gaza, antissemita. Não, gente, não. Ao contrário, a maioria de quem deplora o que está acontecendo em Gaza o faz por conta do respeito que tem ao povo judeu. Porque aquele governo de Israel não tem o direito de botar nas costas do povo judeu uma política que é uma política de absoluto genocídio, praticado por um pedaço de políticos israelenses ultraconservadores que fazem o que faz, tá todo mundo vendo, né? Então, Brasil, né? Estamos aqui, vamos comemorar nossa soberania. E eu falava sobre José Hernández. José Hernández tem uma frase que ele escreve na Venezuela, quando ele era jornalista. E a Venezuela, lá no século XIX, tá, gente? Ele diz assim, o tamanho de um povo pode ser visto pelas comemorações que ele faz, pela matança entre irmãos. Né? Toda vez que se comemora uma guerra civil, José Hernández dizia isso, o povo se apequena. Não é o caso da independência brasileira. Porque a independência brasileira, que aconteceu com particularidades próprias do Brasil, né? Nós fizemos uma independência sem guerra, que se realizou no tempo, né?
A independência brasileira, na verdade, se consolida em 1825. Ela é declarada em 22, mas só em 1825, quando as últimas tropas portuguesas são expulsas do Brasil, na Bahia, né? Então, quando nós comemoramos a nossa data, 7 de setembro, nós temos que pensar no nosso país, na nossa soberania, né? É bom, às vezes, revisitar os livros de história, ver como é que o Brasil se construiu, o que foi o tal de processo de proclamação da República, como o Segundo Império Brasileiro teve uma relevância econômica muito forte no mundo, como a Inglaterra desconstruiu, o Império Inglês desconstruiu as pretensões brasileiras de industrialização crescente, né? Bem após a Guerra do Paraguai. Essas coisas todas a gente não revisita mais, e aí não entende, né, como é que a República começa com uma quartelada, né, importa instituições americanas e depois vai gerando, durante a nossa construção, uma sucessão de golpes de Estado, né, uma sucessão de ditadores, de instabilidade institucional. Porque quando o Brasil, por intermédio de Rui Barbosa, traz o viés institucional para o Brasil, copia dos Estados Unidos aquela modelagem, né, republicana, né, que já vinha lá desde 1776 com a União Americana, né? Ele só não trouxe a história pulsante, né, do povo americano que construiu o seu Estado. E assim o Brasil foi vivendo de golpe em golpe, né? Tentativa de golpe. A República é um golpe, né? Depois tem Getúlio Vargas, depois tem a tentativa de golpe contra o Juscelino, depois tem o golpe militar, antes teve a intentona comunista e etc. Tá aí para quem quiser ver. Portanto, 7 de setembro, especialmente neste momento histórico para nós, ele precisa sim ser um momento de reflexão sobre a nossa soberania, né? Quando tu pega um pedaço do povo brasileiro que apoia uma extrema-direita carcomida, que é uma derivação de um movimento político que acontece no mundo, a gente tem que dizer isso. Quando tu pega esse momento e vê o que certo pedaço do povo brasileiro está fazendo contra o Brasil, né? Muito a partir, tem que dar nome, tem que dar sobrenome, Jair, que se quer Messias e não passa de um Bolsonaro com seu filho Bananinha, alimentados aos milhões e milhões de reais dados por Pix, dados por brasileiros, contra o Brasil. Eles agem contra o Brasil, agem contra a soberania do Brasil. E aí, quando tu vai dizer o seguinte, a nossa pátria, o que é pátria? É aquilo que nos gera, que nos abriga, que nos guarda. É a nossa terra, é o nosso canto, é o nosso torrão, nosso, de todos, com todas as diferenças, com todas as particularidades e singularidades de cada brasileiro. Existe um elemento que nos unifica: a condição de sermos brasileiros e exercermos a nossa brasilidade. Então, neste 7 de setembro, vamos pensar nos patriotas, aqueles que se vestiam com a camiseta da seleção, que se enrolavam na bandeira do Brasil e que hoje traem o Brasil, cospem na nossa soberania, tentam nos fragilizar e tentam jogar a favor de um Estado americano, estrangeiro, que vai se esgotando. Nós temos que ver isso também. O Estado americano está nos estertores do exercício do seu poderio econômico e bélico. Acreditemos nisso. Mas, acima de qualquer coisa, desejemos ao nosso Brasil longa vida ao Brasil,
e aos brasileiros.